A história é uma maneira de entender a vida do homem através do tempo. Estudar, pesquisar e ir em busca de informações sobre essa construção revela muito sobre o presente e contribui para um futuro mais consciente. Esta semana foi o período para voltarmos a essa investigação. 21 de abril foi dia de Tiradentes. Você sabe o que ele representa na história? Acompanhe na reportagem. São inúmeros livros à disposição. Alguns trazem registros históricos muito antigos, outros apresentam uma linguagem mais moderna. É o conhecimento literalmente na palma das mãos. As bibliotecas carregam a história por meio das palavras. E é aqui, entre os corredores cheios de livros, que aprendemos a importância de buscar conhecimento. A gente tem que fazer várias releituras do nosso passado, para a gente entender o que acontece atualmente, ou até mesmo fazer releituras das coisas que aconteceram no nosso passado e que foram nos contadas de uma forma um pouco desvirtuada, um pouco diferente, como no caso da história de Tiradentes. Nesta semana, temos a oportunidade de resgatar a história, simbolicamente, marcada pelo dia 21 de abril. Joaquim José da Silva Xavier morreu nesta data em 1792. Tiradentes foi elevado como um grande herói nacional. Mas para saber como isso aconteceu, é preciso voltar no tempo para entender o contexto da época. Tiradentes, ele é um grande personagem histórico, inclusive um dos mais controversos da nossa história, que ele começa a ganhar figura, digamos assim, com o movimento da Inconfidência Mineira, que aconteceu em Vila Rica, quando Tiradentes, juntamente com outros representantes da elite, como padres, mineradores, grandes latifundiários, começaram a confabular contra a coroa portuguesa, que inclusive foi um movimento que a gente tem de separatismo, né, entre a colônia e Portugal. Mesmo que seja um separatismo assim, meio bairrista, foi um movimento muito importante para a história, né, dos movimentos, assim, vamos colocar, uma gênese dos movimentos republicanos. Então, um dos motivos que os inconfidentes, né, eles questionavam, era a cobrança exagerada dos impostos, entre eles o quinto, que é conhecido como quinto dos infernos, né, como uma expressão popular, e a derrama, que seria a cobrança de 1.500 quilos de ouro anualmente. Então, eles juntaram, fizeram várias reuniões com um objetivo de armar mesmo esse movimento contra a coroa portuguesa. Só que o movimento ele foi traído por integrantes do próprio movimento e as pessoas envolvidas foram condenadas. Dentre esses condenados, destacamos 12. Dentre esses 12, Tiradentes foi o único que foi condenado à morte, né? Inclusive, do movimento, ele era o único que podemos dizer que era pobre. Os demais representavam a elite. Por esse motivo, o correto é usar conjuração mineira. Quem explica mais sobre isso é o historiador professor Sebastião Ricardo. A Inconfidência Mineira, o movimento, ele foi bastante importante para a nossa história, né, enquanto movimento separatista, que pensava em algo mais republicano. A propósito, é importante até separar também. Inconfidência é um nome que a gente não utiliza muito mais, porque inconfidência seria coisa de traidor da pátria. E, na verdade, não estava traindo a pátria, estava querendo uma pátria, né? A gente fala, então, configuração mineira. Então, é importante a gente trazer essa participação de Tiradentes, né, que, de fato, ele foi importante, e fazer releituras históricas para a gente entender, de fato, como que foi a participação dele, como foi a participação de outros integrantes do movimento, por que transformamos Tiradentes em um mito, em um herói nacional. Então, é sempre importante a gente pegar essa data, esse feriado, para relembrar um pouquinho, fazer reflexões históricas, para a gente ampliar o nosso conhecimento. Nesse contexto, o movimento ficou conhecido por querer um Brasil independente a partir da proclamação da República, quando foi necessário criar um caráter identitário e um ideal de nação. Assim, fizeram uma leitura um pouco mais romantizada da conspiração e elevaram Tiradentes como uma figura que marca a história. Tiradentes ele foi transformado em um herói. Por que eu digo transformado? No período da República, da proclamação da República, foi necessário dar uma característica nova à questão cultural, à questão de identidade nacional. E quem melhor do que Tiradentes nesse sentido, né? Apesar de que, como eu disse,
foi fruto, né, de um movimento, podemos dizer assim. Então, no período da proclamação da República, Tiradentes ele foi escolhido para representar o grande herói nacional, o grande herói brasileiro. Diante disso, foram feitas várias figuras, pinturas, imagens de Tiradentes, colocando ele bem semelhante a Jesus Cristo, né, que trazia aquela figura de Marte, o Marte da Inconfidência, assim, com Jesus Cristo, um grande Marte também. Só que aí, então, isso deturpou um pouco da questão histórica em que envolve Tiradentes. Porque Tiradentes ele não tinha cabelo grande, né? Ele foi preso, cortaram o cabelo dele, rasparam a barba. O máximo que ele tinha era um bigode, né? Então transformaram ele nessa figura parecida com Jesus, até para ganhar também um apelo popular. Porque imagine só, você olha para a imagem de Tiradentes, lembrando de Jesus, você vai ficar bastante comovido com a história de Tiradentes.